Boa noite, pessoal. Aqui é Eduardo Macedo falando para você diretamente de Dudu Podcast. Estaremos nessa noite, entrevistando o pré-candidato à oposição do município de Novo Horizonte, Ademar Mendes. Estará aqui conosco para trocarmos uma ideia, conversarmos um pouco sobre os seus projetos e a sua biografia. Aqui está Ademar, e queremos conhecer um pouco da sua pessoa, da sua biografia. Meu nome é Ademar, como você já falou. Sou aqui natural de Brejo Luiz de Brito, mesmo aqui na região. Sou lavrador, trabalhei a vida inteira como agricultor, junto com meu pai, com meu avô. Depois também fui seminarista da Igreja Católica, estudei filosofia em São Paulo. Andei bastante. Durou um período Durou um período, caminhada, né? Foi... Quanto tempo durou essa caminhada sua? Aproximadamente 8 anos, né? 8 anos de... Porque a formação da gente é basicamente isso aí, né? Eu tive que ir para Fortaleza do Ceará, onde eu iniciei um período na formação que se chama propedêutico, um período de preparação. E esse período de preparação eu tive que fazer cursinho. Na época tinha necessário fazer o cursinho por conta do vestibular que era preciso prestar, Então fiquei 1 ano no cursinho em Fortaleza, depois fui transferido para São Paulo, onde prestei vestibular. Estudou também em São Paulo? Estudei em São Paulo, onde prestei então vestibular em São Paulo e estudei filosofia 3 anos em São Paulo, Passado esse período, a gente tem um período na igreja que se chama noviciado, Então eu fiquei 1 ano recluso, 1 ano de experiência, de estudos, de oração, e aí depois fui transferido para Córdoba, na Argentina. Aí, como eu não quis ir para Córdoba, então me deram a possibilidade de ir para o Rio de Janeiro. Sim. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, comecei a estudar teologia pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro, e depois, assim, nesse intervalo de tempo, eu achei por bem, pedi um tempo para poder pensar direito a minha caminhada, a minha vida. O que seria, Então parei. Aí passei um tempo fora, que nós chamamos de exclaustração dentro da igreja, esse tempo que fica fora. E passado esse tempo, então, fui fazer uma experiência de novo em Belo Horizonte. Sim. E aí, Capital Mineira. E aí fiquei mais 2 anos em Belo Horizonte para concluir a teologia. Então foi assim a sua caminhada, Mas sempre com o coração aqui nessa terra, junto com esse povo, junto com essa gente aqui. Porque amo demais essa terra, esse povo, aqui a questão do Vale do Alho, Novo Horizonte como um todo, toda essa questão assim, eu tenho um grande amor, porque também vi Novo Horizonte nascer. Vi a cidade, Novo Horizonte virar cidade, Sim. Lá nos anos de 1988, eu era um jovem com apenas 14 anos, mas já militava por alguns pontos desse município, Já visitava diversas localidades. Brejo era município de Ibitiara. De Ibitiara. Então, aí teve a possibilidade de desmembrar a emancipação? Sim, a emancipação. O desmembramento de Novo Horizonte de Ibitiara, E então foi preciso de fazer o plebiscito, sim ou não. Quem aceitava Novo Horizonte ser cidade e também quem desejava permanecer com Ibitiara. Então militei também nesse tempo, já com apenas 14 anos, mas já estava... Então desde essa época já na política? Na política, sim. O sangue já estava, que corria na veia, já tinha política já no sangue, Fala um pouco da sua pré-candidatura aí. Então, a minha pré-candidatura surgiu assim, em atendimento à determinação do Partido União Brasil e também à manifestação dos amigos e familiares aqui da minha região, Então, diante dessa realidade que se viu o partido, precisava então de um candidato, aí então coloquei meu nome, Coloquei meu nome para aprovação e os membros do partido, também alguns amigos aqui, fui incentivado por muitos deles e estou aqui para fazer essa campanha, Fazendo uma pergunta para você sobre esse assunto, isso já era algo já que você pensava em ser antes ou surgiu de repente? Não, nunca pensei em ser candidato a nada. Nunca pensei, assim, candidato a nada, vírgula. Na eleição passada, fui candidato a vereador. Sim, fui candidato a vereador. Aí, agora eu não pensei em nada mais. Você não estava com esse pensamento de ser hoje um pré-candidato a prefeito? Sinceramente, não nutria esse pensamento em hipótese alguma para ser candidato a prefeito por agora, para o ano de 2024. Não é?
Então, assim, aí surgiu então essa possibilidade, o Partido do União Brasil me convidou, eu sou grato ao convite, então também a questão dos amigos e familiares, igual eu já falei aqui há momento atrás, então o que me levou a registrar então a minha candidatura, né? Então está o processo de registro, ainda sou pré-candidato. Pré-candidato, aqui dia 16, parece? A partir do dia 16 é que pode já fazer uma campanha, né? A campanha propriamente dita a partir do dia 16, né? Mas antes disso tem que sair o registro da candidatura, né? Estamos aguardando que a justiça... Os movimentos aí, né? Já acho que já os dois partidos já fizeram as suas apresentações, né? Tanto União Brasil quanto também o partido do atual prefeito, né? Sim. Nas convenções aí que tivemos nesse final de semana passado. Né? E aí teve também os pré-candidatos a vereadores, né, que se reuniram. Isso foi muito bom, né? Muito bom para a cidade, o movimento, porque isso, de certa forma, gera uma expectativa muito grande, né, na política. Mas fala um pouquinho sobre o plano de governo seu, se você ainda tiver tempo para isso. Nós temos um plano de governo detalhado, né? Foi estudado, foi pensado junto com todo o partido, e não somente esse plano nós temos que executá-lo, mas também pretendo caminhar passo a passo, trilhar passo a passo cada ponto desse município, olhar nos olhos de cada eleitor, conversar com cada um e dizer, ouvir deles qual é a necessidade, qual é os anseios, para que possamos, então, atuar em cima dessas necessidades, em cima desses anseios. Porque senão corre o risco de estarmos, fazermos uma obra bonita, uma obra grande, mas só uma obra para poder ter visibilidade no município. Sim. E isso não é uma questão assim, que eu não quero, que eu não pretendo que seja algo desse tipo. Pretendo que seja uma obra que tenha valor para quem dela for usufruir, né? E que não seja simplesmente só para dizer, eu fiz a obra. Então você não quer só uma visibilidade, todo mundo chegar e ver. Não só a visibilidade, eu quero a utilidade para a obra que vamos realizar. Né? Então, por isso eu pretendo assim, caminhar, olhar passo a passo, olhando nos olhos de cada eleitor e ouvindo de cada um quais são os anseios, as necessidades para trabalharmos por esse povo, por essa gente, né? Porque não adianta simplesmente estar executando obras, igual eu te falei ainda há pouco, né? Porque fazer obras, só elefante branco, obras bonitas e tal, para dizer que está aparecendo, tem uma visibilidade, isso não adianta. E assim, igual nós falamos assim, aí eu volto a te dizer o seguinte, igual o Brejo Luiz de Brito aqui, qual a obra de visibilidade que nós temos dentro de Brejo Luiz de Brito? Que obra que temos aqui em Brejo Luiz de Brito que podemos dizer assim que é uma obra grandiosa, uma obra de grande importância para essa gente, né? Porque até o que tem que ser feito, até o que deveria ser feito, não está executando como deveria ser, né? Já entrando assim um outro campo aqui, eu posso até lhe citar o seguinte, a saúde. A nossa saúde... Eu ia te perguntar agora sobre saúde. Então, a nossa saúde está um caos aqui em Brejo Luiz de Brito. Eu te digo sobre Brejo Luiz de Brito porque é a realidade onde eu vivo, onde eu conheço. Então, tem familiares meus que ainda esta semana, a primeira semana de agosto, necessitou de ir à unidade básica de saúde em Brejo Luiz de Brito e chegou lá, ficou o dia todo lá para ser atendido. Não tinha médico? Não tinha médico. Isso porque, por lei, o PSF de Brejo Luiz de Brito, ele deveria ter um médico para atender 40 horas semanais. E o médico hoje não atende 20 aqui. Em Brejo Luiz de Brito. Em Brejo Luiz de Brito. Eu te falo da realidade de Brejo Luiz de Brito porque é onde eu tenho acesso. Entende? Tá me entendendo? Então, não temos, assim, médico suficiente para poder atender. O médico atende 2 horas por dia, talvez. Você tem, assim, uma base de quantas pessoas tem aqui em volta, entre Brejo, Palmeiras, Caldeirão, essa região aqui de Olhos da Alguinha, Alto do Brejo, que seja atendida no posto do PSF? Olha, eu não tenho, assim, um dado fechado sobre isso aí, né? Mas gira em torno de 1.700 a 1.800 pessoas para serem atendidas aqui no PSF. Mas não tendo médico,
Aí complica. Complica e se não tem médico, não tem como atender ninguém, né? E de onde você tirou essa fonte? Essa fonte, ela é verdadeira ou você está falando... É por isso que eu estou lhe dizendo assim, que eu não tenho um dado concreto sobre isso. É baseado mais ou menos... Não, estou falando da questão médica, da questão do atendimento médico. A questão do atendimento médico eu te digo porque tem familiares meus que foi ao posto para ser atendido, chegou lá, teve dia que ficou de manhã até meio-dia para poder ser atendido no posto, e teve outras vezes que procurou o posto e disse que não poderia ser atendido naquele dia porque não havia médico para atender. E qual é o seu projeto para essa causa? Porque se você só falar, aí fica fácil. Vamos ver o seu projeto. Então, o projeto é para executar o que realmente está prescrito pela lei. Que um médico deve atender a unidade de PSF 40 horas semanais. E agora não vem dizer, mas o médico que foi destinado para Brejo está passando mal, teve que viajar ou coisa parecida. Não, não é só ele que existe de médico. Existem muitos outros médicos que podem, então, suprir essa vaga. Então, para isso, o médico passou mal pela manhã, então ligue para ver onde tem um outro médico que possa, então, vir suprir essa vaga aqui, não é? Então, parar para poder pensar sobre isso. Então, executar o que a lei determina, que é 40 horas semanais. Talvez tenha alguma outra unidade que naquele dia não tenha uma demanda tão alta para ser atendida, possa ser talvez remanejado para cá, para Brejo, como o caso de, temos aqui Serafim e Estiva, que pode ser remanejado para Brejo, para ser atendido aqui no PSF de Brejo, e assim suprir toda essa necessidade que está, essa lacuna que está ficando, então, aqui na unidade básica de saúde de Brejo. Sobre a educação. Educação é uma outra incógnita para nós nesse município. Você é professor? Você foi professor? Sou professor, né? Trabalhei um bom tempo aqui como professor, tive o RED, né, no Estado, o Regime Especial de Direito Administrativo, atuei na Escola Castro Alves deste município, com o anexo de Brejo aqui da Escola Castro Alves. E aqui eu te digo assim que a escola ela é uma incógnita exatamente por isso. Esta semana fiquei sabendo que a minha sobrinha ela está sendo ensinada por uma menina que não tem preparação nenhuma na área de professor. Pedagogia. Sim, na área nenhuma de pedagogia, nenhuma licenciatura, nada para poder executar a função de professor. Aí eu questionei para minha cunhada acerca disso, assim, como é que pode deixar uma coisa dessa acontecer? Porque você precisa de um dentista, você precisa de um profissional, você não vai abrir a boca para qualquer curioso. Trabalhar com o seu dente, com a sua boca, não. Você também não vai tomar remédio de uma pessoa que não tem a formação de medicina. Então, agora, por que para a sala de aula temos que colocar qualquer um? De qualquer forma, de qualquer jeito? Então, depois isso repercute adiante, porque temos crianças mal formadas lá adiante. Uma criança com deficiência na formação, tempos posteriores aí, né? Então, isso é uma incógnita, digo assim, porque precisamos urgentemente de fazer alguma coisa sobre isso. Infelizmente, o Poder Legislativo de Novo Horizonte hoje, ele não tem olhos para enxergar isso. Apesar do nosso amigo Jean, né, que é vereador atuante na Câmara de Vereadores de Novo Horizonte, ele tem atuado muito, ele tem falado muito, brigado muito sobre isso, né? Mas, como diz o ditado popular, uma andorinha sozinha não faz verão. Então, ele é sozinho para poder trabalhar em cima, fiscalizar e fazer tudo isso, porque os demais simplesmente cruzam os braços, estão todos de braços cruzados aí, como você pode ver, e essa realidade se torna invisível aos olhos deles. Na ótica deles não passa, então, essa possibilidade assim, de enxergar essa realidade que tanto nos assola e que tanto deixa o povo assim, por assim dizer, infeliz com essa realidade que tem acontecido no nosso município. Candidato, a questão da agricultura aqui em nosso município. O município de Novo Horizonte, nós sabemos que aqui no Vale do Alho, já chama Vale do Alho por causa da agricultura, plantação de alho, banana e etc. Quais são os projetos para esvaziamento dessas frutíferas que são cultivadas aqui em Brejo Luiz de Brito, no Vale do Alho? Não só em Brejo, mas daqui até Corânia. Muito bom essa pergunta, né?
parabéns pela sua pergunta, e te dizer assim que como desde quando Pero Vaz escreveu ao rei de Portugal, ele falou que nessas terras tudo que se planta dá, né? Então assim também é o Vale do Alho. Aqui é uma terra muito promissora, ela produz tudo que se planta, ela produz. Agora, infelizmente, temos passado assim por um processo muito difícil, porque temos perdido muita plantação, muita colheita, tem sido perdida exatamente por questão do escoamento, escoamento da produção. Então, o nosso partido, a nossa coligação, nós temos um projeto aí de trabalhar em cima disso, né? Igual o governador da Bahia falou recentemente que um dos grandes projetos que o governo da Bahia agora tem é de pavimentação asfáltica da sede para os distritos, para as localidades menores dentro do município. Inclusive, ele agora, para a cidade de Abaíra, saiu também lá ligando a Abaíra com Catolés, né? Então, a gente aproveita então já esse desejo, essa vontade que tem o governador do estado e vamos trabalhar em cima disso. Né? Vamos trabalhar em cima disso, vamos pedir, vamos cobrar e vamos atuar sempre para que seja melhorado então as estradas vicinais, não só do Vale do Alho, mas em todo o município de Novo Horizonte. Né? Essa é uma necessidade, é um desejo e nós iremos trabalhar com bastante afinco em cima disso. Exatamente. Novo Horizonte ele é uma cidade muito rica, ela é uma cidade muito rica e nós sabemos que também é conhecido como a cidade do minério, do garimpo, sim. Não é verdade? Nós temos aí o quartzo rutilado em Novo Horizonte e queremos saber também se há um projeto em torno disso aí, porque pelo que eu sei, eu não conheço muito bem, né? Sou um pouco leigo no assunto, trabalhei algum tempo, né, nessa questão sobre as pedras em Novo Horizonte, o garimpo, mas não me aprofundei muito sobre essa questão. E qual seria um projeto bom para os garimpeiros em Novo Horizonte? Então, no nosso plano de governo consta aí uma boa atuação também junto aos garimpeiros, né? A gente tenta facilitar a questão do trabalho com eles, muitos cursos na área voltados para a área de exploração e também segurança importante, porque muito importante também, né, a questão da segurança para o garimpeiro. Eu falei assim que o garimpo... Eu vejo, desculpa aí, eu sei que você está no raciocínio, mas eu vou cortar um pouquinho. Eu vejo que tem muitas pessoas, né, que não têm uma segurança. Você falou de segurança, sobre a família, né, de pessoas que perderam seus entes queridos, que hoje o pai foi embora, morreu no garimpo, e não tem um amparo social para essas pessoas. Exatamente. Isso é um grande problema que tem assolado o nosso povo, o nosso município, né? E a gente pretende reverter essa situação. A gente pretende trabalhar de forma consciente e também buscando solução para esse problema. Porque muitos pais, eles sofrem alguns acidentes, ficam impossibilitados de voltar ao garimpo, né? E aí não tem um amparo. Então, o feijão com arroz que ele colocava dentro de casa, que ele trazia do garimpo para suprir a necessidade da sua família, ele fica então impossibilitado nesse momento assim. Então, a prefeitura, ela tem por obrigação de fazer alguma política pública voltada exatamente para isso, para poder socorrer essas pessoas que ficam impossibilitadas de trabalhar por algum acidente, por alguma outra questão, até talvez que o INSS possa então estar destinando um benefício para eles, né? Porque a gente sabe que o garimpo ele é uma atividade temporária, né? E muito particular, assim, né? Não tem não dispõe de um ganho e também de uma contribuição com o INSS para ter um amparo em caso de um acidente ou coisas do tipo, né? Então é preciso sim que a prefeitura ela tenha uma política voltada para isso, exatamente uma ação social voltada para isso, que possa então estar socorrendo essas pessoas que porventura vierem passar por tais problemas, levando talvez uma cesta básica, socorrendo para uma outra unidade hospitalar que venha necessitar de um melhor tratamento, né? E por assim por diante. Então. Outro assunto que quero falar com o candidato é sobre os projetos para os jovens no município, porque eu vejo assim que em Brejo Luiza de Brito
há uma atividade muito boa, né? Um movimento bom de jovens no campo, na quadra, e eu vejo isso, academia cheia de jovens, adolescentes, e eu vejo essas atividades, mas não vejo uma efetividade do município nesse assunto. Pelo menos é o que eu consigo ver. Então, você tem um projeto para isso? Né? Nós temos no nosso plano de governo, né, uma pauta voltada exatamente para isso. Nós pretendemos... Para o esporte. Pretendemos trabalhar exatamente com os jovens nas mais diferentes formas. No caso aqui do Vale do Alho de Brejo, nós temos aqui a Cachoeira, que é um ponto turístico muito interessante para nós. Verdade. E que precisa ser melhor explorado. Então, vamos ter aqui aulas de natação, vamos ter diversas atividades de esporte, no futebol, no vôlei. Temos lá aquela quadra com areia, né, que pode muito bem estar desempenhando um vôlei de areia naquele espaço lá. E também academia pública, academia na praça, academia pública para as pessoas que necessitarem de exercitar, né? Então, esse é um plano que também consta no nosso... um item que consta no nosso plano de governo atualmente, né? É bom ter um projeto voltado para isso, mas que seja executado, na verdade. Porque projeto temos muito, execução é que falta um pouco. Eu não sei se é porque falta tempo, falta dinheiro, falta vontade, não consigo entender porque não tem um projeto voltado para os jovens. Eu lhe diria, meu nobre, que falta mais vontade. A questão é falta de vontade, porque dinheiro pode ser arrumar, pode encontrar. E ela não pode encontrar não, Novo Horizonte tem. O município de Novo Horizonte tem. Hoje o município de Novo Horizonte é um município próspero e tem muito dinheiro. A prova disso, você vê tantos funcionários que estão aí hoje ganhando dinheiro para nada. Inclusive, teve um amigo meu que ele falou exatamente sobre essa questão do posto de saúde. Nós estávamos falando ainda há pouco, alguns segundos atrás, a gente falou sobre a questão da saúde, e um colega meu, ele foi ao posto e chegou lá, as mulheres estavam cortando verdura, preparando o almoço, preparando os legumes, preparando a verdura para poder levar para casa, para poder cozinhar depois. E pessoas jogando conversa fora, conversando, sorrindo, e é o tempo inteiro. Então, eu te digo assim, dinheiro existe, o dinheiro tem, agora basta querer. Basta ter uma visão, uma visibilidade e um interesse maior em executar essas obras, executar esses benefícios para a população. Mas o que muitas vezes acontece é que os nossos gestores, eles pretendem o quê? Fazer obra que dá visibilidade para quem visita a localidade, para o povo ver, e que não tem função nenhuma. A utilidade de tais obras são quase nulas. Quais seriam essas obras? Você fala que é quase nulas. Assim, cite uma. Eu te digo assim, há algumas pontes assim, 5 ou 6 pontes aproximadamente, e eu não vou detalhar muito não, só vamos falar aqui de uma que está bem próxima a nós, aqui no Alto do Brejo, que nem no dilúvio passou tanta água para poder fazer uma ponte naquele lugar, para poder fazer Então não tinha necessidade não tinha necessidade. Então é uma obra inútil. É uma obra inútil. Para gastar dinheiro público para nada. Se você sabe muito bem onde está localizada a ponte, você viu a localização da ponte? Então, quando ele fala sobre isso, eu gostaria então que cada eleitor que ouve agora eu falar isso, que me assiste agora falando isso, fosse verificar então. Eu digo e provo, tem uma ponte aqui no Alto do Brejo que não tem eficiência nenhuma. Mas foi para quê? Para poder mostrar que está trabalhando, mostrar que está fazendo, que está acontecendo e tal. Agora, qual a necessidade propriamente dita dessa ponte naquela localidade? Tantas outras que poderiam, então, estar sendo executadas em outros lugares, em outros pontos, como no caso aqui, o Caldeirão. Ali a gente sabe, né, que é um bairro que tem bastante pessoas, tem bastante moradores que estão lá, e até hoje, estamos aí já prestes às chuvas chegar outra vez, e vai ficar os coitados dos moradores mais uma vez ilhados lá, porque não fizeram nada em prol da ponte do Caldeirão. Mas existe um projeto para essa ponte, segundo informações. Sim, projetos existem. Agora, a execução de tais projetos é que é
o X da questão. Projeto, eu posso te dizer que eu tenho inúmeros projetos também. Eu tenho um projeto de ficar rico também. Eu tenho um projeto de acertar na Mega Sena. Agora, mas acertar... acertar aqui é bom, nada, né? Meus queridos, falamos aqui com o pré-candidato Ademar Mendes, pré-candidato a prefeito de Novo Horizonte. Deus abençoe, fique na paz, fica com Deus.